dia, boa tarde, boa noite. Voltei para falar de pincéis e para explicar a diferença entre eles e te ajudar a escolher os seus pincéis aí, principalmente você que tá iniciando, tá? Vamos lá. Pincel sintético, já vou iniciar do início. Pincel sintético e pincel natural. Eu não sei como decidir, escolher o pincel, eu não sei qual que é o sintético e qual é o natural. É bem simples, vou te mostrar dois parecidos, tá? Os dois são pincéis chanfrados, ambos são da Macrylan, tá? Ó, são praticamente o mesmo pincel. A diferença é que esse aqui é o sintético, ó, as sardinhas dele brilham um pouquinho. E dá pra perceber que ele é de plástico, tá? Ele não é pelinhos. Esse aqui, tá vendo? Ele é mais bagunçadinho, enquanto esse é bem mais arrumadinho, ó, não tem uma sardinha fora do lugar. E esse aqui é umas sardinhas mais bagunçadinhas. Mas qual a principal diferença entre eles? O pincel sintético, ele é mais indicado para produtos em creme, líquidos, enquanto esse é mais indicado para pó, tá? Porque esse aqui absorve bastante e esse quase não absorve produto, beleza? Vou começar com o linguinha de gato. O pincel sintético, ele pode ser usado para aplicar base, para aplicar hidratante facial e para aplicar primer. Eu uso ele ou para hidratante, ou quando eu quero, sabe quando a gente quer exagerar no reboco da base? Eu pego a base e aplico com ele. E depois eu venho com a esponjinha só dando acabamento, tá? Vou mostrar outros pincéis, tá vendo, ó? Então, também serviria para base. Esses três aqui, que eu indicaria para base, tá? Os dois são kabukis retos, mas percebe que esse é maior. Ele é maior e ele é mais fofinho, tá vendo? Ele funciona muito bem, só que por ele ser mais fofinho, ele dá mais naturalidade na base, tá? Então, ó, você vem aplicando a base e ele praticamente já vai polindo essa base mesmo, tá? Então, esse aqui foi meu pincel durante anos pra aplicar base. Inclusive, faz bastante tempo que eu não uso ele pra isso. Na verdade, faz tempo que eu não uso pra nada. É que eu sou bem apegada pra pincel, tá? Quando eu saí do Brasil, eu tive que tirar alguns pincéis das minhas coisas, porque era muita coisa, né? Não dava pra trazer tudo. E os itens mais difíceis pra tirar das minhas coisas é pincel. Eu tenho muito apego ao pincel. Esse aqui foi meu primeiro pincel pra pó. Eu não sei nem quantos anos ele tem, mas ele deve ter aí uns 8 anos, tá? E acredite, pasme, ele ainda tem numeração, mas ele é bem antigo, é um pincel da Macrylan e ele é o W115. Ele deixa a base bem bonita, viu? Não sei nem por que eu parei de usar, na verdade eu lembro. Eu conheci esse outro da Macrylan, tá vendo? Também é um kabuki, ele tá meio torto, porque aqui, ó, ele tá meio solto aqui. Então ignorem o meu pincel torto. Tá bem torto. Mas deu pra entender. Ó, os três são de cerdas sintéticas, tá? Então, esse aqui, ele deixa a pele muito bonita e eu não preciso nem de esponja pra dar acabamento, tá? Ele deixa a pele impecável. E ó, ele é mais... São muito mais cerdas, entende? E como é mais curtinho, ó, ele fica mais firme. Ele deixa a base um pouco mais grossinha mesmo, mais reboquinho, tá? Esse aqui, ele vai praticamente ser a mesma coisa que esse aqui. A diferença não é meu favorito, tá? Esse aqui é o meu favorito. A diferença é que esse aqui, ele é chanfrado, tá? Ele tem esse recortezinho aqui. Então, ó, os quatro podem ser pincéis para base. Porém, com esse linguinha de gato, eu preciso sempre dar acabamento, vim dando acabamento. Ele também pode ser aplicado corretivo, tá? Como ele é, tá vendo? Ele não é grandão.
Enquanto esses três aqui eu não preciso vir dando acabamento. Os pincéis por si só conseguem dar acabamento sozinhos, tá? O Dual Fiber tem 2 fibras, por isso 2 nomes. Tá vendo? Ele tem aí a junção de fibras sintéticas e fibras naturais. Alguns não, mas esse é. Então, ó, meu pincel é muito velho. Muito velho. Esse aqui tem no mínimo uns 10 anos. E ele também é da Macrelon. Então, ó, eu não gosto dele pra aplicar base, porém já usei quando eu não tinha outro. Ele deixa o acabamento da base extremamente natural, só que ele deixa também a base riscadinha, tá? Eu uso ele sempre pra hidratante, ou sabe pra pó? Eu gosto dele um pouco mais pra pó do que pra própria base, tá bom? Dual Fiber. Pincel para contorno, eu uso esses dois aqui. Esse aqui é um Dual Fiber arredondado, tá vendo? Esse aqui eu uso para fazer o contorno em creme, tá? Ele é perfeito para isso, para contorno corretivo e tal. Em creme é esse aqui, que também é sintético, tá? Ele é todinho sintético. Esse aqui também é sintético, mas eu uso ele para fazer o contorno em pó, vendo? Daria também para adaptar ele para pó, sabe? Para o rosto todo. E aí tirou ali o excesso e faz o contorno, entendeu? Amiga, não tem dinheiro? Se vira, dá para se virar com o mesmo pincel para várias coisas, tá bom? Só adaptar. Então, ó, ele tem aqui. Ele vai subindo uma pontinha dele, tá vendo? E aí, o que ele faz? Por que eu gosto tanto dele? Porque ele deixa o produto mais concentrado aqui no meio e o resto já vem esfumando, sabe? Então, ele consegue concentrar o produto e esfumar o produto, tá? Ele é muito prático. Esse aqui não tem numeração porque é daqueles kitzinhos da China. Mas, amiga, é bom. Pra contorno, seria esses dois, só que eu também adaptaria para esse aqui, tá? Ó. Aí é só tirar o excesso, tá? De produto e vir com blush depois. Ok? Então, deu para perceber que um pincel tem várias funcionalidades, né? Vamos lá para o pincel de blush. Pincel de blush, eu prefiro esses aqui, tá? Também dá para ser esses aqui sim. Ó, tá vendo? Opa, inclusive tem produto nele. Deixa eu aproveitar que tem produto. Pincel de blush. Você poderia até usar o de contorno aqui que eu mostrei pra vocês, tá? Porém, eu vou mostrar uns aqui que eu mais gosto. Esse aqui, ó, eu venho só pra cá, tá vendo? Eu gosto. E ele veio no mesmo kit desse aqui, ó. Ele também tinha as pedrinhas, mas eu acabei arrancando e desse aqui ainda não saiu tudo. Esse é o chanfrado, ele serviria tanto para fazer o contorno, como eu falei, tá? Quanto para blush, justamente por esse corte. E ele ainda tem um plus aqui, tá? Ele ainda consegue aplicar o iluminador, tudo com o mesmo pincel. Então, ó, pega o iluminador aqui, tá vendo? Nessa pontinha mais alta e ilumino onde eu quero iluminar, beleza? É bem versátil esse pincel. Então, ele serviria até pra aplicar o pó, tá? Esse aqui é bem versátil. É só aquela coisa, manteve uma toalhinha ali do lado, o papel vai tirando a sujeira do produto, tá? Hoje em dia o mercado também conta com muitos limpadores de pincéis, higienizadores de pincéis, e aí você consegue acabando usar o mesmo pincel para várias coisas, né? Pincel de pó, eu tenho esses três aqui que sim, eu uso muito. Fica bem neles. Ó, peguei esses três, tá? Os dois aqui são da Macrylan e esse aqui é da Real Techniques. Percebeu que praticamente todos ele vem meio que afinando, afunilando aqui na ponta? Esse aqui é perfeito pra fazer aqui, ó, pra limpar essa parte. Eu só acho que ele seria mais perfeito ainda se ele fosse um pouquinho menor. Aqui, ó,
E ele é larguinho e aqui ele é fininho, ou seja, ele é perfeito para vir tirando o excesso de pó ou colocando mesmo o pó aqui embaixo dos olhos, tá? Porque esses dois aqui, eles são redondinhos mesmo. Serviria para o seu pó e também serviria para aplicar o seu contorno em pó, tá bom? Ah, e também serviria esse aqui para pó, tá bom? Também gosto dele para pó. Ele é o menorzinho de todos, demoraria um pouco mais. Eu não gosto de pincel grandão assim, ó, pra pó. Esse que eu uso pra maquiar o corpo. Tá vendo? Ele é bem grandão. Uma que ele é mais firminho, ele deixa mais bonito, tá? Então, pincel de pó já tá apresentado, tá bom? Escolha sempre... Esse aqui é o que eu tô mais usando agora, deu pra notar, né? Que é o que tá sujo. Então, ó... Quando ele é menorzinho aqui... ele consegue entrar em todos os lugares e já esfumar todos os lugares, tá? São sintéticos os 3 que eu te mostrei aqui, ou 4 que eu mostrei. Pincel de iluminador, esses 3 aqui. Na verdade, esse aqui eu não uso muito para iluminador, né? Eu uso mais para as minhas makes artísticas, mas é só para ele representar o pincelzinho leque, tá? Eu não tenho um pincel leque aqui. Então, ó, ele aplicaria o iluminador aqui, eu vou mostrar. Ó, o iluminador. Percebeu que ele deixa mais concentrado? O pincel leque faz isso, tá? Ele deixa concentrado. E aí, eu tenho 2 pincéis aqui que eu uso pra iluminador. Esse aqui eu não sei pra que a marca vende, porém eu deixei ele pra iluminador, tá? E esse aqui da Macrylan, que é um rabinho de cavalo deles. Esse é o 01. Ele vem num kit pra esfumar. Ó, tá vendo? O pincelzinho leque deixa o iluminador mais concentrado, enquanto esse ou esse aqui, ele deixa mais esfumadinho. Esse aqui é um pincel natural, tá? Pego aqui o produto e vou mostrar pra vocês. Ó, ele já esfuma o produto, tá? Então aí, basta você escolher. Você prefere a aplicação com o leque para iluminador ou esses de esfumar mesmo mais gordinho, tá? Eu prefiro esses. A sobrancelha, tá? Esse aqui é o meu favorito da vida pra sobrancelha. Ele é um pincel da linha Max da Macrylan. Cara, a linha Max da Macrylan é perfeita. Nenhum pincel ali erra, juro. Nada ali deu errado. Então, ó, ele tem a escovinha desse lado, que sim, eu uso bastante. E esse aqui. Eu não vou mentir que antigamente esse aqui seria o primeiro a ser jogado fora. Eu jogava fora, pincel. Ou dava pra Mari brincar. Tá vendo aqui, ó? Ele penteia a sobrancelha, ele deixa tudinho no lugar. Ou ele serve também pra tirar gruminhos aqui do cílio, sabe? Quando tá tudo grudadinho. Eu uso ele pra isso. Pincel pra sobrancelha, escolha sempre um que seja mais fininho, ó. Tá vendo? Ele é extremamente fino. Que ele consegue simular fios. Bom, amigas, antes de eu continuar a falar dos pincéis, que agora a gente vai para o pincel de olhos, não esquece, já deixa seu like aí, tá bom? Já comenta, me dá dica para próximo vídeo, porque tem dia que, olha, a cabeça não funciona e aí eu não tenho ideia para nada. E aí, se vocês deixam ideia e sugestões, me facilita muito a vida, tá bom? Então, vamos lá. Pincel pra corretivo eu não falei, né? Vamos falar então. Bom, pincel língua de gato, ele praticamente vem em todos os kits da vida, né? E ele também é um pincel muito barato. Pincel língua de gato para corretivo, como eu disse, pastoso, líquido, prefira sempre ele de cerdas sintéticas, tá bom? E esse aqui meu, ele é da Ico. E ele é extremamente fino. Vou mostrar aqui o quanto ele é fino. Pra fazer o recorte do cut, ele é maravilhoso. Pra fazer aqui, ó, delinear aqui, tá vendo embaixo da sobrancelha pra deixar mais perfeitinha,
também é maravilhoso. E ele é perfeito também para aplicar batom. Eu tenho o pincel praticamente igual a esse. Ó, ele só consegue ser preciso, fazer um recorte preciso no cut, porque ele é fininho assim e ele é, ó, tá vendo? Ele é mais firminho. Se você tem um pincel que não é tão fininho assim, vou te ensinar a deixar ele fininho no final do vídeo, tá bom? Só no final. Aí você fica aí até chegar lá. Ó, são todos de cerdas naturais, tá vendo? Praticamente o mesmo tamanho, mas ele é mais gordinho. Esse aqui é o número 15 da Vult e esses aqui, os 3 são da Levangie. Esse aqui tá com cabinho diferente porque eu não sei onde eu enfiei o cabo dele. Aí enfiei num pincelzinho que já tinha quebrado, tá vendo? E ele é linguinha de gato. É nesse aqui que a gente vai dar um truque mais tarde. Então, pincel de esfumar, vamos lá. Daisy, mas eu não tenho como investir em pincel, vários pincéis. Tô indicando esses aqui da Levangie, que custa em torno de 10 a 15 reais cada um deles. Pra mim, é pouco, porque esses pincéis aqui, ó, eles se assimilam muito a pincéis caríssimos, tá? Vou fazer com esses mais gordinhos. O pincel gordinho seria pra esfumar e dar acabamento maior, sabe? Em área maior. Quando eu quero concentrar a sombra, eu venho com um pincel menor, tá? Tanto faz se fosse um dos dois aqui. Esse aqui, como ele é menor, ele deixa a sombra mais concentrada aqui no finalzinho. Ou aqui o côncavo, tá? Ele é perfeito pra isso. Mas vou mostrar outras opções aqui, tá? Macrylan tem vários pincéis. Ele tem uma pontinha, ó, que vai afunilando, que é o pincel cônico. Então, com ele, se você não pode investir em 2, 3 pincéis, tudo bem, invista sim num que seja mais ou menos desse jeito. Por quê? Ele conseguiria deixar a sombra mais concentrada e esfumar áreas maiores, tá bom? Pincel de precisão que eu normalmente uso. Tá vendo? Tem esses 3. Esse é bem durinho. Tá vendo? Ele deixa bem concentradinho mesmo o produto. Ele não esfuma. Esse não esfuma. Esse aqui, ele é pequeno, mas ele esfuma muito bem a sombra, porque ele é fofo. E ele é de cerda natural, tá? Esse aqui também não tem número. Mas esse aqui é fácil de reconhecer nos pincéis da Macrylan, tá? Ele consegue esfumar aqui abaixo dos olhos, aqui. E ele consegue também deixar a sombra concentrada aqui embaixo, beleza? E esse aqui também serviria para as mesmas coisas. De todos aqui, ele é o que conseguiria abrir um pouquinho mais essa sombra, tá? Esfumar mais essa sombra, beleza? Para esse tipo de coisa aqui, esses dois é o meu favorito, tá? Que é o pincel para detalhes. Seria o meu pincel favorito. E aí depende mesmo do que eu quero. Se eu quero um pouquinho maior, porque ele é um pincel maior, ou bem concentrado mesmo, que seria esse aqui, tá? Pincel de sombra. De sombra normal. Gente, isso aqui eu não jogo fora, que eu uso. Vou te mostrar por que eu ainda uso ele. Bom, eu tenho uma paletinha aqui, ó, que ela é uma paleta de... A marca vende ela como uma paleta de pigmento em creme, tá? Vou pegar um pincel aqui que eu uso pra sombra. Vamos pegar essa verdinha aqui, que linda ela, né? Nunca usei essa. Na verdade, as únicas cores que eu já usei foi essa, essa e essa aqui. Então, ó, pincel, um pincel normal, e peguei essa sombra, tá vendo? Não depositou. Vou pegar esse aqui e vou aplicar aqui do lado. Consegue notar? Ó. Por isso que eu gosto. Porque essas sombras que tem brilho, ela consegue me ajudar muito bem. Por que eu tô falando deste aqui? Eu não ia falar dele, porém, esse pincel vem em qualquer paleta que a gente compra.
né? Então eu não jogo fora. Mas ele praticamente só funciona pra sombra assim, brilhosinha. Ele não funciona muito pra sombra mate, não. Tá bom? Que lindo esse verde! Vê esse azul? Empolguei. Então, amiga, entendeu? Não joga fora. Só tô falando dele porque ele praticamente é um pincel que ninguém compra, tá? Mas que praticamente todo mundo tem porque vem em qualquer paletinha de sombra. E aí, esse aqui que eu mostrei, tá? Esse aqui é de cerda natural. De cerda natural pra aplicar sombra é muito bacana, tá? Também vir, dependendo da sombra, amiga, um pincelzinho de esfumar também, porém ele não deixa a sombra tão concentrada e pigmentada. Pincel para delinear, trouxe aqui 3 opções, tá? Trouxe aqui esse chanfrado, só que todos tem que ser bem fininho. Ó, tá vendo quanto ele é fino? Ele é chanfradinho. Esse aqui é o 04 da Macrylan, ele é do kit de delinear, tá? Então, pra quem não tem facilidade, esse aqui é o mais fácil. Por quê? Vou te explicar. Tá vendo aqui? Ó, ele vem e já faz o traço. Eu acho que ele tá limpo. Não, ele não tá limpo. Tá vendo? É que ele tá com um pouquinho de produto. Então, ó, ele já veio, fez o traço. Eu venho aqui e continuo esse delineado. Ele é muito prático pra quem não tem prática, entendeu? Ele facilita muito a vida, tá? Trouxe aqui esse aqui, que ele também é bem fininho, tá vendo? Só que ele veio num kit bem aleatório, tá? O kit não salva muitos pincéis, mas como eu faço maquiagem artística, então eu consigo utilizar os pincéis que vem nele. Mas esse pincel aqui, ó, ele consegue fazer o delineado do mesmo jeito aqui, tá bom? Como ele é mais fininho, eu venho... Ele tá com produto, tá vendo? Eu uso ele pra delinear mesmo. Ó, ele não tava esperando e fiz um traço de qualquer jeito. Mas eu não tô aqui hoje pra ensinar delineado, né, amiga? Eu tô aqui só pra mostrar o trem aqui do pincel. Então, dá pra fazer delineado. Se o seu kit de pincel vir um desse e você falar assim, ai, não vou usar pra nada, vai usar sim, consegue usar, tá bom? Pra delinear. E os mais difíceis são esses aqui, tá bom? Inclusive, esse aqui eu comprei numa loja de produto de pintura mesmo, sabe? De artesanato. Tá vendo? Ele é bem fininho, ele é de artesanato. Eu gosto bastante desse tipo de pincel, tá? Inclusive, são os que eu uso um pouco mais. Ó, esse aqui é mais curtinho. Pincéis que eu uso, mas que algumas pessoas acabam não usando, tá? Eu gosto de vir ou com pincel, com pó, ou até mesmo pra arrumar o corretivo aqui embaixo, tá? Mas o uso dele fica meio sendo usado só pra isso mesmo, tá bom? Ai, que lindo, agora eu vou ficar assim, ó, o vídeo inteiro. Mas, é isso aqui que eu tenho de pincel pra esfumar. Porém, pelo hábito e pelo costume, eu acabo usando mesmo os primeiros que eu usei, tá? Que são os que eu mais gosto. Agora, vamos lá. Ai, Daisy, eu comprei tem um pincel aqui, que eu não uso muito ele, porque, tá vendo, ó? Ele é um pincel grossinho, queria usar ele melhor pra fazer o recorte, pra não sei o que, pra deixar ele mais perfeitinho. Vou pegar aqui, ó, meus lights. E vou ver se eu consigo mostrar isso direito. Ó, eu vou passando aqui nas cerdas, tipo depilar o pincel. Ó. Tá? Viro do outro lado e faço do mesmo jeito. Vou mostrar agora como ficou.
Olha como tá extremamente fino esse pincel, tá vendo, ó? Então, ele vai praticamente virar outro pincel, porque ele fica muito mais prático quando tá fininho assim, pra fazer o recorte do cut ou pra passar batom, tá bom? Então, essa é a dica pra melhorar o pincel que a gente não usa pra bosta nenhuma e deixar ele um super pincel. Já falei de todos os pincéis. Já falei de todos os pincéis. Deixa eu ver. Base, pó, blush, iluminador, contorno, corretivo, esfumar e sombra. É isso, eu vou ficando por aqui, tá? Eu espero muito que eu tenha ajudado você a encontrar o seu pincel e pra você começar nesse mundo lindo e colorido que é a maquiagem, tá? Eu vou ficando por aqui. Beijos! Tchau!